A gente normalmente fala das manchas, né, porque é um dos principais problemas, uma das principais queixas, né, acho que no mundo inteiro, né. Uma vez foi feita uma pesquisa que perguntou, né, para os entrevistados, né, o que mais eles gostariam de ter, assim, né, que tipo de pele eles gostariam de ter, e a maioria respondeu que gostaria de ter uma pele sem manchas, né, livre de qualquer hiperpigmentação. Então, é de fato um fator importante quando do processo da realização da ficha de anamnese. Agora, eles não são os únicos problemas, né, as únicas queixas dos nossos pacientes. A gente tem pacientes, por exemplo, com cicatrizes, com queloide, então a gente precisa identificar isso na nossa ficha de anamnese, até porque, né, pacientes com queloide a gente precisa tomar muito cuidado para não fazer estímulo de surgimento de novas queloides, né? No caso de cicatrizes, a maioria tende a ter cicatriz, principalmente na região da face, ou por algum processo cirúrgico, ou então por algum quadro de acne mais agressivo, né? Uma acne num grau mais elevado. Normalmente a acne de grau 3, grau 4, que deixa aquela lesão na pele, né? E naquele local da lesão fica então a cicatriz. Quanto maior a cicatriz, mais profunda e mais elevado foi o grau dessa acne, né? Na limpeza de pele, a gente consegue trabalhar a questão da oleosidade e da sebosidade da pele para prevenir novos quadros de acne e até mesmo evitar, né, esses graus mais elevados e como consequência o aparecimento das cicatrizes, mas a gente também pode estar fazendo associação com outros tratamentos, como por exemplo o próprio microagulhamento, né? Só que aí antes do microagulhamento a gente vai realizar a limpeza de pele como parte desse plano de tratamento voltado para minimizar a cicatriz de acne, né? Se a pessoa já fez algum outro tratamento, como por exemplo peelings químicos, algum tratamento de microdermoabrasão, laser, fototerapia, né? Hoje é muito comum o uso de LED, o uso de laser também, algum procedimento um pouco mais invasivo ou outro procedimento cosmético para tratamento da região da face. E aqui, nesse momento da ficha de anamnese, a gente vai, com o paciente deitado na maca, fazer a observação visual e tátil, né? A observação e a avaliação visual e tátil das áreas da face do nosso paciente e listar a presença dessas intercorrências nessa região. Então, se o nosso paciente tem manchas, aonde ele teria essas manchas? Se tem alguma formação sólida, se tem alguma formação com conteúdo líquido, que pode ser uma pústula, ou então bolhas, ou até mesmo vesículas, né? Se elas têm alguma mancha por alteração vascular, um eritema, uma petequia, uma telangiectasia, que são aqueles vasinhos que a gente encontra como se fossem ramificações na região da face. Se a pessoa, né, se o nosso paciente possui alguma formação com algum tipo de lesão, né, que leva à formação de alguma crosta, se há casos de descamação, se tem escoriação, se tem alguma fissura, então isso tudo a gente precisa identificar e anotar na nossa ficha de anamnese. Se existem atrofias, se existem cicatrizes, se existem pelos em excesso, alguns dos nossos pacientes têm uma presença de pelo significativa na região da face, inclusive público feminino, né? E algumas pacientes, inclusive, elas fazem depilação dessa região em consequência dessa presença de pelos mais exagerada, né? Se tem alguma psoríase, que também é muito importante que a gente conheça, se ela possui alguma inflamação na região da face,
se é uma pele desidratada, se é uma pele normal, se é uma pele alípica ressecada, se ela é lipídica, se ela, no caso, oleosa, se ela é normal, se ela é seborreica, se é uma pele espessa, e aí fazendo, né, o que a gente chama de pega cutânea, a gente consegue verificar se trata-se de uma pele espessa, uma pele fina ou uma pele muito fina. Ah, mas o que que isso vai interferir na limpeza de pele? Vai interferir no processo, por exemplo, de preparação da limpeza de pele. Né? Se é uma pele mais espessa, você pode fazer uma esfoliação um pouco mais intensa. Se é uma pele muito fina, né, é bem provável que talvez você mal consiga fazer uma esfoliação física. É provável que você precise, né, às vezes, se for uma pele muito fina, fazer apenas uma esfoliação química, sem nenhum agente físico, como por exemplo sementes de apricot, como por exemplo sementes de nozes ou até mesmo sílica de arroz, né? Para você não correr o risco de lesionar, de sensibilizar essa pele, né? Se a pele possui algum ponto de inflamação, se elas possuem lesões que foram criadas a partir da manipulação do cliente, né, a chamada escoriação, ou popularmente, né, espremer a espinha, né, e isso pode levar ao surgimento de lesões na pele, então a gente precisa identificar isso, pontos de descamação, ressecamento, e aí a partir disso, qual vai ser o tratamento profissional proposto, sempre começando pela limpeza de pele, o tratamento home care, o que esse paciente vai usar em casa, as recomendações especiais para esse paciente. Evitar, por exemplo, se for um paciente que tem uma tendência à hiperpigmentação, né, evitar, por exemplo, esses ambientes, né, ou áreas muito próximas a fornos, né? Por quê? Porque o aquecimento dessa área pode estimular o melanócito a produzir mais melanina, se for um melanócito mais responsivo, né? E aí, a partir disso, qual vai ser o tratamento que vai ser realizado? Sempre realizar a foto de frente, foto de um lado, foto do outro lado, para que a gente tenha padrão para poder fazer a comparação. Então, vamos fazer a foto antes, a foto após o procedimento, né? Então, é muito importante para que você consiga mostrar para o seu cliente toda essa evolução do tratamento e não somente isso, até mesmo como registro comprobatório do que você fez enquanto profissional, né? Por quê? Porque pode acontecer do seu paciente sair da sua cabine com a pele intacta, com a pele saudável e o seu paciente chegar em casa com a mão sem a devida asepsia, ele resolver espremer, tirar uma casquinha, né? Ou até mesmo machucar essa pele e a partir disso a gente ter um processo de contaminação nessa região e ter um desdobramento indesejado. Então essa foto, esse registro fotográfico que você fez após o seu atendimento, né? Ele vai servir, né, para documentar que quando o seu paciente saiu da sua estética, da sua cabine, a pele dele estava em perfeitas condições.